Meus amigos, eu não me lembro de uma semana assim. Eu não me lembro de tempos de tanta incerteza, tanta volatilidade, em que os mercados principais parece que se estão a comportar como uma shitcoin qualquer. Isto é de facto inacreditável aquilo que está a acontecer, e mesmo quando eu estava a fazer a preparação deste episódio, demora sempre 1, 2, 3 horas. Quer dizer, já surgiram novos dados, portanto eu não consigo vos mostrar os dados no momento, porque isto está a um ritmo alucinante. Portanto, dentro do possível, vou tentar explicar-vos aquilo que está a acontecer, tentar-vos manter-vos a par, mas tal como vocês podem ver aqui nesta brincadeira que eu fiz utilizando a inteligência artificial, eu acho que está na altura de um time-out, e que Donald Trump também precisa de um time-out. Mas vamos a isto, pessoal, vamos a mais um episódio do Alex Crypto. Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que esteja tudo bem desse lado e efetivamente temos muito que falar. Aqui o canal Alex Crypto, para quem não conhece, é um canal que aborda as notícias do mercado das criptomoedas, mas infelizmente nós temos estado a falar mais de situação macro do que efetivamente cripto, e eu já tenho saudades de fazer um episódio só sobre criptomoedas, sinceramente, mas a atualidade obriga-nos a tomar conta destes assuntos, e porque eu acho que estão diretamente relacionadas. E se há um indicador que neste momento está a ditar o desempenho dos mercados, não tem nada a ver com análise gráfica, não tem nada a ver com dados on-chain, não tem nada a ver com mais nada do que apenas e só Donald Trump. Donald Trump, de facto, está no cerne disto tudo, é um furacão que neste momento está a acontecer a nível mundial, e é impressionante como é que um homem tentando poder. Mas pronto, é o que nós temos e temos que lidar com isso. Portanto, se gostares deste tipo de conteúdo, subscreve o canal, comenta, carrega no gosto, não se esqueçam mesmo, ajuda efetivamente o canal a crescer. Temos 16.600 seguidores. Há quem diga que é muito pouco para aquilo que é o conteúdo que é trazido para aqui. Eu também concordo, mas pronto, eu sou suspeito. Mas subscrevam, partilhem, porque é a única forma de nós fazermos o canal crescer. Bem, então vamos começar. Donald Trump, depois de ter feito o último episódio, logo a seguir, passado uma horita, Donald Trump suspendeu as tarifas, exceto para a China. Portanto, no último episódio estávamos a falar que havia ali uma voz grossa, ali, nós vamos aqui, e tarifas para todos, vocês têm que vir ter connosco, porque isto está-nos a prejudicar muitíssimo, e tudo mais, e de repente Donald Trump suspendeu estas tarifas. Não foram todas, atenção, há ali uma parte significativa que ainda continua, mas a nível de imagem que passou cá para fora é que de facto houve uma pausa, e a União Europeia também já foi ao encontro dos Estados Unidos, também suspendeu as tarifas e tudo mais. Mas a China continua a ser a principal visada. Portanto, se nós passamos de uma altura em que o mundo era mau, certo? Numa visão de Donald Trump, e a Europa então era horrível, porque ele tem malhado na Europa forte e feio, e agora já disse, nós somos todos muito inteligentes, portanto eu hoje senti-me muito mais inteligente, porque Donald Trump disse que eu era mais inteligente, portanto notou-se claramente uma diferença. A China não. A China, pelos vistos, ainda não estão alinhados com aquilo que o Donald Trump quer, e eles subiram as tarifas para 145%. Se calhar quando me fores ouvir já está nos 200%, não faço a menor ideia, mas já vamos nos 145%. E notícia de última hora, porque isto são 10 da manhã quando eu estou a gravar isto, a China acabou de subir de 85% para 125% as tarifas para com os Estados Unidos. Portanto, onde é que isto vai parar? Efetivamente não sei. Fala-se que o próximo passo vai ser a suspensão do mercado chinês, de tudo o que é empresa chinesa no mercado americano. Portanto, vamos ver se isso de facto vai se concretizar, mas Donald Trump, quando vir esta notícia, seguramente que não vai gostar. Ele já disse que não ia agravar mais, mas o homem diz uma coisa antes de se vestir, diz outra coisa depois de ir à casa de banho, diz outra coisa depois de ir ao almoço. Portanto, o homem está sempre a mudar de opinião. Eu lembro perfeitamente de ouvir que isto era irrevogável. Ele não disse esta palavra pertence a outra pessoa, como vocês sabem, mas que não ia recuar na questão das tarifas, e efetivamente recuou. Agora, o que é que levou a esta pausa nas tarifas, à exceção da China? Vamos ouvir aqui Donald Trump em primeiro lugar. It does take guts, believe me. Was it the bond markets that persuaded you to reverse No, I course? was watching the bond market. The bond market is very tricky. I was watching it, but if you look at it now, it's beautiful. The bond market right now is beautiful.
seja, toda a gente se lembra do último episódio, aquilo que eu tinha falado, não é? Sobre as obrigações americanas, e nós podemos ver que Donald Trump disse, não foi por causa disso, agora neste momento, mas fiquem tranquilos, está tudo bem, as obrigações neste momento estão a subir, está tudo bem. E a narrativa que neste momento está a surgir na Casa Branca é esta, e é muito engraçada. I could just add to what the secretary said. Many of you in the media clearly missed the art of the deal. You clearly failed to see what President Trump is doing here. You tried to say that the rest of the world would be moved closer to China when in fact we've seen the opposite effect. The entire world is calling the United States of America. Carolina, vamos lá ver uma coisa. Quer dizer, nós não somos todos estúpidos, nós não andamos aqui, não nascemos ontem. Portanto, não é aquela questão que isto não foi a arte do negócio. Vocês não descobriram a pólvora e são génios ao nível da negociação. Aquilo que aconteceu foi que nós estávamos perante uma situação em que ou o Trump capitulava, ou a China capitulava, ou o bond market capitulava. Uma das três teria que capitular. E aquilo que aconteceu foi que Donald Trump capitulou. Aliás, há um senhor que é o senhor Charlie Gasparino, que é muito conhecido lá nos Estados Unidos, que ele fala sobre toda esta situação e que, pelos vistos, quem esteve por trás desta pressão ao nível das bonds não foi a China. Vamos ouvir. I mean, let's be clear what happened. Who capitulated here and why? And, I don't want to say this because I'm a patriot. I'm an American. But it is the White House who capitulated based on everything I hear and all my sources. And the reason why is because of the bond market and what happened last night. Bessent knows this better than anybody. When you have yields on the 10-year rising to 5%, stuff starts shutting down when you have the lending markets screwed up. By the way, who was dumping the bonds? Somebody asked them if it was China, right? Mm-hmm. It wasn't. It was Japan. While he was negotiating with Japan, according to my sources, who are running major money management firms that are involved in the bond market, without giving up names, Japan was dumping bonds because they believed this was not a great place to do business. That forced their hands. Now, what you can say, I think, legitimately here, is Trump decided to take the win. And here's why. There was overwhelmingly, deal potential here among the entire world, except for maybe China, right? Everybody really wanted something. So he did take the win, but make no mistake about it. Peter Navarro was talking as of yesterday about not taking the win, and now they did. And it's all because of the bond market. I want to point out. Ou seja, nós passámos numa altura em que a dívida americana sempre foi considerada das coisas mais seguras do mundo, certo? Sempre foi considerada um refúgio, ok? E neste momento aquilo que estava a acontecer é que as pessoas, quando digo as pessoas, os grandes poderes mundiais estavam simplesmente a rejeitar a dívida americana. E isto ia tornar o mundo num autêntico pandemónio. Para vocês entenderem o impacto disto, as consequências de um crash aqui nos títulos do Tesouro Americano, o que é que poderia acontecer? Eu fiz este gráfico com a ajuda da inteligência artificial e depois que explica muitíssimo bem. Portanto, as yields em primeiro lugar vão disparar, e se as yields dispararem, tal como nós falámos no último episódio, a dívida vai explodir, nomeadamente a dívida americana, e nós sabemos que 9 trilhões têm que ser renegociados nos próximos meses, e isto iria colocar uma pressão extrema no déficit orçamental também americano. Em segundo lugar, irá acontecer uma perda de confiança no dólar. Portanto, o dólar, como nós sabemos, é considerado uma reserva de valor e iríamos ter essa perda de confiança. Um crash podia abalar a confiança dos bancos centrais e fundos soberanos. E tal como aquela senhora jornalista estava a dizer há bocado, que muitos fundos de pensão, muitas seguradoras, muitos bancos e até governos têm as treasuries exatamente como colateral. Portanto, se as treasuries começam a colapsar, estão a ver o impacto que isto teria a nível mundial. Em terceiro lugar, teríamos uma crise de liquidez nos mercados globais. Estes ativos, quando caem muito valor, portanto, há menos colateral e há um maior risco sistémico. Portanto, aquilo também tínhamos falado no último episódio. E depois, por fim, tínhamos um impacto direto nas bolsas e na economia. O crédito iria ficar muito mais caro ao nível de hipotéticas, empréstimos e leasing, e consumidores e empresas iriam se retrair e teríamos então o risco de uma rápida recessão que teria consequências provavelmente para uma depressão ou um impacto. Isto é como se fosse
Isto é como se fosse uma bomba atómica financeira. Se nós tivéssemos um crash nas Treasury Bonds, era como se fosse uma bomba atómica nos mercados e a nível da economia mundial. Por causa disso é que Donald Trump teve que capitular, teve que simplesmente ceder. E eu acho que foi exatamente isso que aconteceu. Por muito que nos tenham dito, não, vocês é que não estão a perceber a arte do negócio, vocês é que são todos burros e não sei o quê. Epá, não, eu sinceramente já tenho uma certa idade para perceber que as coisas efetivamente não funcionam assim. Mas pronto, apesar da desgraça toda que neste momento está aqui em cima da mesa, sempre foi melhor Donald Trump ter recuado do que ter continuado com esta loucura que eu até percebo a lógica, certo, do déficit comercial e tudo mais. Mas não assim, não a esta velocidade, não com este perfil, não com esta agressividade, que isto não ia levar ninguém a bom porto. Pronto. Agora, o caos tarifário de Trump será o ganho da China nas guerras comerciais? Nós já tínhamos também falado sobre isto e é evidente que neste momento já começam a surgir parcerias que estavam praticamente afastadas. Como por exemplo a União Europeia já em negociações com a China por causa até dos carros elétricos, iriam ser impostas tarifas e pelos vistos está a recuar. Eu estive a ler isso agora, peço desculpa, pensava que tinha aqui essa notícia, mas não tenho. E como também temos uma ligação da Europa com o macro sul, portanto com a América do Sul, que ainda ontem estava a dar exatamente isso nas notícias, e podemos ver, por exemplo, aqui que a União Europeia também já está a fazer ligações comerciais com os Emirados Árabes Unidos. Isto está tudo a ser impulsionado devido à situação americana, devido à incerteza que neste momento que temos aqui em cima da mesa, porque isto faz-nos pensar, porque quer dizer, vamos supor que vocês têm uma empresa ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na China, e vocês estão dependentes das ligações com o mercado americano. Até que ponto vocês, neste momento, sentem-se confortáveis em investir no vosso negócio, em contratarem mais pessoas, ou não vão simplesmente recuar e proteger o vosso capital? Certo? E esta incerteza constante, esta política de zigue-zague, extremamente agressiva, abusiva até ao nível da linguagem e insultuosa para com os parceiros, isto de facto causa um transtorno económico muito grande e faz com que as pessoas tenham uma natural retração com o impacto que irá surgir, acredito eu, nos próximos tempos, se isto não for resolvido a tempo. E até os chineses já estão a brincar com esta situação. Reparem bem este meme. You don't have to worry, 'cause you have no money. People on the river happy to give. Big wheel keep on burning. Cows never keep on burning. Rolling, rolling. Pronto, já perceberam? Ou seja, eles pegaram num perfil estrutural físico, normalmente do americano, como vocês podem ver aqui na imagem, e colocaram-nos a fazer determinados tipos de trabalhos que por norma não são os americanos que fazem. Quem faz isto é a China, não é? E se a China está a ser taxada a 145%, quer dizer, estes produtos que a América precisa, de onde é que eles vão vir? De onde é que eles vão surgir? De onde? Quer dizer, eles não têm essa capacidade estrutural, industrial, para neste momento estarem a produzir. Pronto, até parece que os Estados Unidos não compram nada da China, que não precisam da China para nada. Mas pronto, é tal situação. Meninos, já parece que estou na escola, peço desculpa. Caros ouvintes, aqui está. Mais uma vez, eu sei que sou um bocadinho chato, mas eu acho que é essencial. A NordVPN é um produto que traz uma proteção acrescida, o teu IP fica mascarado, tens uma garantia de reembolso de 30 dias, custa cerca de 3-4 euros por mês, e se ainda não tens uma VPN, eu recomendo mesmo que a tenhas, protege-te até 10 dispositivos. E tens um gestor de conta ao nível das palavras-passe, que é tremendamente útil porque ele cria as palavras-passe por ti e efetivamente estás muito mais seguro. Portanto, se procuras aumentar a tua segurança quando navegas na internet, eu recomendo que utilizes a VPN, uma NordVPN neste caso, e tens o link na descrição, ou mesmo a imagem que podes carregar no final deste episódio. Vamos então avançar. Meus amigos, depois do que foi dito, depois da situação das tarifas, ou melhor, antes da situação das tarifas, o que é que tinha acontecido na rede social de Donald Trump? Ele escreveu: isto é uma altura excelente para voltar a comprar. Eu não sei se ele estava a falar dos mercados. Há quem diga que ele estivesse a falar exatamente do bond market, ok? Mas houve este post. E não deixa de ser estranho como é que um presidente
que dita as leis, digamos assim, e que tem este poder todo de fazer subir e descer os mercados, diz este tipo de dica numa rede social. Ou seja, isto já está a ser investigado, porque é óbvio, não é? Isto não pode ser feito. Isto é, na minha opinião, moralmente é incorreto. E eu não vou pelas questões legais, mas pelo menos eticamente eu acho que não é correto. Que um presidente não se deve meter nestas coisas, não deve fazer subir nem descer os mercados. E aquilo que nós podemos ver, meus amigos, é que, reparem bem, pouco antes de Donald Trump postar este post, um grupo de pessoas abriu enormes posições de compra no mercado de ações americanos. E foram 20 minutos antes desta publicação. Eles compraram 509 opções, eles chamam calls, opções de compra que expiraram hoje, ok? Portanto, praticamente, acho que foi no dia a seguir, porque este post já é antigo. Portanto, nós podemos ver que alguém tinha esta informação privilegiada, e nós podemos ver aqui o volume a surgir, e depois apareceu o público, reparem bem na diferença, e é tão descarado o que está a acontecer que as pessoas já nem têm a vergonha na cara de dizer isto que acabaram de dizer. Isto foi dito na Casa Branca. And he made $2.5 billion today, and he made $900 million. That's not bad. 'Cause, you know, Portanto, se calhar vocês não ouviram, ele apontou para dois senhores que lá estão na Casa Branca e disse assim, este fez 2,5 milhões hoje e aquele fez 900 milhões hoje. Portanto, isto é um paradigma do que nós temos atualmente, ok? Portanto, quando chega a este patamar já é permitido tudo, já se faz tudo, as pessoas já se sentem impunes, já podem dizer tudo aquilo que querem, fazer tudo aquilo que querem. Mas pronto, é o que nós temos, meus amigos, é uma festa e vai ser 5 anos disto. Ora bem, o que está a acontecer também é que nós temos o dólar a colapsar. Portanto, isto também não é nada bom para ninguém. Além disso, temos, obviamente, o euro a subir, a libra também a subir, e isto pode levar logo um sinal claro que o dólar não está a ser visto como refúgio, e que se não está a ser visto como refúgio, vamos procurar outras coisas que sejam vistas como refúgios. Portanto, nós não temos as bonds americanas também a ser vistas como refúgio, como vocês viram. Portanto, para que as pessoas viram? Para o euro, certo? Para a libra, ok? E, evidentemente, se eu tenho aqui, espero ter aqui o ouro. Acho que não tenho aqui. Mas o ouro disparou, atingiu máximos históricos ou perto disso. Agora, consequências do dólar estar a cair. Também fiz aqui um resumozito e diz o seguinte. Se o dólar estiver fraco, as exportações vão subir e as importações vão descer. Ou seja, além de as tarifas neste momento estarem a ser impostas nos Estados Unidos, e as pessoas vão ter muita dificuldade em importar, as empresas vão ter muita dificuldade em importar porque vão pagar tarifas absurdas, mais de 100%, ok? O que é que vai acontecer com este dólar mais fraco? Fica tudo ainda mais caro. Portanto, isto pode trazer um arrefecimento profundo à economia americana. Além disso, a inflação vai aumentar porque com os produtos importados a serem muito mais caros, portanto, a inflação, evidentemente, que vai aumentar. E se a inflação aumenta, o Fed, evidentemente, que não vai ser tentado para baixar as taxas de juros. Além disso, temos situações como o petróleo, que as commodities vão ficar muito mais caras em todo o mundo. E se, por exemplo, o petróleo fica muito mais caro, que até está a precisar de subir, tendo em conta aquilo que está a acontecer. Atenção, não estou a falar dos nossos pontos de gasolina, mas normalmente o petróleo a cair é um sinal de crise. Portanto, se o petróleo começar a subir, obviamente que as coisas vão ficar mais caras. Depois temos a situação dos mercados emergentes que estão a competir nesta economia global, que ainda é global, certo? Mas que podem roubar muito investimento aos Estados Unidos. E depois, evidentemente, que vamos passar por uma altura de enorme instabilidade, de reequilíbrio destas estruturas comerciais e teremos um reajuste global. Portanto, volatilidade, upa-upa, é aquilo que se espera se o dólar continuar a cair. Cá está o ouro, eu bem parecia que tinha aqui. Reparem, o ouro atingiu valores de $3.300, mais ou menos, como vocês podem ver aqui na imagem. Mas esta semana não foi só isto, é verdade, tivemos muito mais. Tivemos então os dados da inflação, que vieram claramente abaixo daquilo que era esperado, mais abaixo do que aquilo que era esperado, ou seja, nós tínhamos 2.8, nós já sabíamos que já estava previsto uma queda, porque a previsão era 2.8 para 2.6, mas passou para 2.4 e além disso nós passámos para uma inflação mensal negativa a menos 0.1 e o core inflation também caiu de uma forma significativa. Portanto, isto há claramente um sinal de um arrefecimento profundo
pelo menos nesta fase, mas atenção que estes dados foram antes das tarifas, e o FED tem dito que isto vai trazer uma inflação acrescida para os Estados Unidos. Portanto, vamos ver se de facto esta tendência vai mudar ou não. O Trueflation está claramente a indicar que estamos abaixo de 2%. Porém, se a inflação continuar a baixar, isto vai ser boas notícias, porque o Fed vai efetivamente baixar as taxas de juros. Quais são as previsões neste momento dos mercados? Isto está muito volátil, todos os dias muda. Já esteve nos 50%, já esteve nos 80% e agora está em 66%, que em maio vai ficar tudo como está. Mas não vos garanto que daqui a meia hora não esteja diferente. Portanto, isto está de facto muito, muito estranho, atípico e muito, muito volátil, como tinha dito. Agora, nós tivemos outros dados que foram... nós tivemos então os dados da inflação. Porém, o que vai ser mais relevante vai ser o que vai acontecer hoje. Nós vamos ter os dados do PPI, mas ao nível do sentimento dos consumidores é um indicador que, tal como aqui está dito, não é a inflação neste momento que importa mais. O que está neste momento a derrubar o mercado é o sentimento do consumidor de Michigan. Portanto, isto será na sexta-feira e provavelmente veremos uma queda. Se nós tivermos uma queda mais acentuada do que os 54,5%, porque a queda já está prevista, nós podemos ter de facto uma retração dos mercados, certo? E nós podemos ver aqui por estes gráficos que efetivamente que os pequenos negócios estão claramente, desde Donald Trump tomou posse, claramente em queda. Nós tivemos um pumpzito, mas agora estamos em queda novamente. E nós podemos ver aqui também que ainda antes das taxas o sentimento dos consumidores estava de facto a cair. Portanto, vamos lá ver quais são os resultados. Além disso, vamos ter os resultados dos principais bancos. Portanto, espera-se uma redução nos ganhos. Portanto, isto também pode ser um sinal negativo para os mercados, apesar de eu achar, tendo em conta que as notícias já são públicas, que os mercados já estão a precificar exatamente essa situação, ok? Outras notícias, pronto, vamos agora falar um bocadinho sobre criptomoedas, ok? Trump assinala a resolução eliminando a regra de corretores DeFi do IRS, portanto isto é uma boa notícia porque o DeFi vai deixar de ser obrigado a relatar as transações ao IRS americano, portanto deixa uma certa liberdade e a essência do que é o DeFi, ok? Uma liberdade extrema. Temos o Sr. Paul Atkins, que finalmente está confirmado como presidente da SEC e que deve mudar a abordagem sobre criptoativos, ou seja, nós já vimos muitos processos a cair, o último acho que foi com a Ilium, também caiu, portanto tudo o que é processos relativos que a SEC implementou às criptomoedas vai tudo cair. Pronto, isto de facto são boas notícias. Infelizmente, os ETFs estão a vender Bitcoin, portanto não estão minimamente interessados neste momento em BTC e acho que toda a gente entende porquê. E podemos ver exatamente o gráfico, passamos de 197 bilhões para 74,9 bilhões de dólares. E ao nível do sentimento do Fear and Greed Index de Bitcoin, eu por acaso aqui na minha ronda na preparação deste episódio reparei uma coisa, nós estamos numa altura em que, reparem bem o que é que aconteceu, por norma em bull market nós estamos sempre acima da linha média, okay? Sempre acima. Há momentos que vimos cá abaixo, mas a tendência é que estamos mais cá em cima. Em bear market normalmente nós estamos na fase inferior desta linha média, como vocês podem ver aqui na imagem, e ela costuma funcionar como resistência. Foi aqui em 2022, foi aqui também em 2019, foi também em 2018, portanto alturas ou fases em que de facto o mercado estava em tendência forte de baixa. Aquilo que nós podemos ver é que nós tivemos uma queda para meio extremo, tivemos um bounce, mas fomos rejeitados exatamente por essa linha média, e agora novamente fomos a uma zona de meio extremo. Portanto, nós precisamos passar para cima dos 50 pontos rapidamente para inverter esta tendência que estamos a ver aqui ao nível de queda. Agora, Alex, isto está bom para comprar numa perspectiva DCA. Eu não vou dizer que sim ou que não, vou-te apenas mostrar este gráfico. Mas este gráfico mostra o preço justo, digamos assim, que é o Active Investor Price, ou seja, o preço em que, em média, os investidores compraram. E, estatisticamente, mostra que sempre que os ativos, o ativo de Bitcoin está abaixo desse valor, vocês podem ver aqui estas cores laranjas e verdes que mostram que efetivamente são das melhores alturas para comprar
Bitcoin. E neste momento esse valor está nos 64.500 dólares. Portanto, usando apenas e só esta estratégia, abaixo dos 64 mil é para comprar, até lá é para as pessoas terem algum cuidado. Atenção, isto é baseado neste gráfico, não estou a dizer se deves ou não comprar. Agora, olhando para o gráfico de uma forma muito simplista, não quero pôr aqui muitos riscos, eu acho que vocês percebem aquilo que está a acontecer. Nós estamos perante uma fase de clara tendência de descida. E isto é factual. Nós, reparem bem, aqui o topo dos 110 mil dólares e agora nós tivemos a tal queda, tivemos um bounce e neste momento o bounce foi rejeitado pela zona dos 89 mil dólares a 90 mil dólares. Portanto, alto mais baixo numa perspectiva semanal é clara e evidente. E é muito diferente do que aconteceu no último movimento de retração que o Bitcoin teve. Porque reparem, nós também tivemos várias semanas em lateralização e havia o receio, efetivamente, de uma zona de distribuição estar a ser feita. E quando nós caímos à zona dos 53 mil, houve mesmo esse sentimento que, ok, isto acabou, pronto, perdemos estrutura, muito semelhante ao que aconteceu em março. Mas depois, logo a seguir, ou seja, nós tivemos a queda e 2 semanas depois nós passámos novamente lá para cima para uma zona de acumulação. Depois fomos novamente lá abaixo, mas defendemos sempre essa zona. E o que aconteceu neste momento é que nós caímos, subimos, mas não conseguimos passar para cima desta resistência a vermelho, entrar novamente na fase de acumulação. Podemos voltar lá acima? Epá, sem dúvida, não está isso em causa. Mas neste momento, o que o gráfico diz é que as coisas não estão famosas. Agora, isto é do lado dos bears. Para não pensarem que eu estou aqui estou a inclinar as narrativas, e houve um comentário que disse, tu estás a falar isso porque não compraste, não sei o quê. Pá, esqueçam lá isso. Eu já comprei, eu já vendi, eu já fiz lucro. Felizmente as coisas têm estado a correr bem, e quem sabe isso está na minha comunidade privada. E se quiseres, olha, não era para falar sobre isso, mas aproveito. Até ao final do mês tens uma campanha que custa apenas 5 euros para entrar na minha comunidade privada, e vou deixar o link na descrição deste episódio, ok? Portanto, aproveita essa promoção, tens mais 15 dias, certo? Atenção que o preço depois vai mudar, tá? Mas para este mês é só 5 euros. Agora, dos lados dos bulls, claramente um falling wedge, que é aquilo que nós estamos a ver, e nós estamos acima do topo de março, ou seja, isto pode ser considerado um bullish retest. E a estrutura em si continua válida. Nós continuamos, numa perspectiva macro, a fazer baixos mais altos, ok? Baixos mais altos. Portanto, até isto ser invalidado, evidentemente que a estrutura é muito boa. Evidentemente também que quando isto for invalidado significa que o Bitcoin perdeu os 50 mil dólares. E aí acho que já ninguém vai estar a dizer, pronto, então agora é que vou vender que já perdemos estrutura, certo? Acho que isto não é isso que se pretende. Mas pronto. Mas percebendo a estrutura macro, efetivamente estamos numa situação bastante bullish ainda ao nível de estrutura. Por fim, apenas uma notícia para dizer que a aposta em Bitcoin continua. Paquistão, por exemplo, vai aproveitar energia excedente para entrar no mercado da mineração. E a adoção em Bitcoin não está minimamente posta em causa. Estes são momentos que nós estamos a assistir no mercado, estamos a ter até esta volatilidade muito, muito extrema. E apesar das coisas estarem tão complicadas, por acaso no dia 2, até com esta notícia da China, as coisas até estão a correr relativamente bem, porque o Bitcoin até está aqui a subir, ok? Pronto, meus amigos, olhem, é assim, eu agora vou fazer uma pausa durante cerca de uma semana, mais ou menos, porque eu vou de férias também e eu preciso desligar um bocadinho, não só do meu trabalho como professor, mas aqui também do YouTube, até para me manter motivado para continuar a fazer este tipo de conteúdo. Portanto, carregar no gosto, se ainda não fizeste também ajuda-me a motivar, mas eu preciso efetivamente descansar um bocadinho, até por uma questão de sanidade mental, porque ter 2 trabalhos ao mesmo tempo é mesmo muito complicado e está a ser difícil. Portanto, eu vou fazer essa pausa, evidentemente na minha comunidade privada vou estar sempre, porque eu vou de férias e mesmo assim vou estar ligado e vou estar ali a postar e tudo mais, porque eu não consigo também desligar completamente, mas fica aqui o vosso pedido de compreensão para esta pausazita que eu vou fazer, ok? Meus amigos, desejo a todos uma boa semana, beijinhos e abraços e vemos numa próxima. Tchau, tchau.